A treta começa com um atentado rolando contra o protagonista, o Shu. O VGO mandou avisar a galera para lembrar de qual é a missão: pegar o alvo vivo, colocar ele numa van já preparada e confirmar que é exatamente o cara que eles estão caçando. O bicho vale $1 bilhão, tá ligado? Enquanto isso, o protagonista tava na boa, andando pela rua da sua quebrada com umas sacolas na mão. Essa não era a primeira vez que tentavam pegar ele, tudo porque ele tem uns poderes especiais na manga. O Miller perguntou pros parceiros se eles realmente precisavam meter fogo pesado nele. O Garret falou que o cara parecia só um estudante japonês normal, na dele. O Gabriel disse que não tinha muita ideia do rolê, que o cliente dele não contou tudo. Ele ia falar umas paradas sobre os boatos que estavam rolando do protagonista, mas o VGO já cortou, dizendo que tava de papo demais. O Gabriel só respondeu que tinha entendido a ordem. O VGO seguiu falando que, pelo que eles tinham de info, não tinha seguranças nem agentes na área onde eles iam fazer a captura, e o alvo tava andando de boa, sem desconfiar de nada. O Gabriel e ele iam começar a ação na rua onde o Shu tava andando. Com balas tranquilizantes e um taser, iam derrubar ele e prender. Depois era só jogar na van e missão cumprida. O VGO ainda avisou que, se o alvo resistisse ou tentasse fugir, aí o Garret e o Miller iam colar para ajudar. Ficou um tempo em silêncio e depois chamou os parceiros para começar a operação. O VGO, que estava pronto para atacar o Shu pelas costas, mentalmente pediu desculpa para ele, falou para não levar pro lado pessoal. Ele estendeu a mão para agarrar o protagonista, mas do nada, aconteceu um lance inacreditável. O VGO pulou para cima, se dobrou numa pose impossível e caiu no chão batendo a cabeça. A última coisa que ele pensou foi: que porra tá rolando aqui? O Gabriel, vendo o parceiro cair, chamou o nome dele, mas o VGO nem respondeu. O Gabriel xingou pra caramba, todo em pânico, dizendo que não tinha outra opção senão neutralizar o protagonista sozinho. Aí ele sentiu algo grudando nos pés, percebeu que não conseguia dar um passo, era como se ele tivesse sendo sugado por um líquido que estava se espalhando pelo chão. Ele começou a soltar uns xingamentos doido e gritou, meio perdido: que merda tá acontecendo aqui? O líquido estava sugando ele, devagar, mas firme. O Garret percebeu que a coisa tinha virado uma confusão e chamou o Miller. Gritou: será que o VGO ou o Gabriel já contaram para ele? Ele entrou em pânico pensando: por que não conseguia avisar eles? Virou para Miller e lembrou que eles tinham só 15 minutos de controle da câmera, essa era a última chance deles. O Miller estava prestes a descer do telhado, mas congelou no lugar. O Garret, olhando lá de baixo, ficou chocado com o que viu. O cara tinha congelado de verdade. Depois que superou o pânico, o Garret sacou que o plano tinha ido pro saco. Sabia que a grana era alta demais para um simples sequestro, mas não esperava que tudo ficasse tão zicado assim. Ele precisava correr, e rápido. Mas antes que pudesse dar um passo, o protagonista chegou por trás, colocou a mão no ombro dele. O Garret estava frito. Naquele momento, o Shu recebeu uma ligação da irmã mais nova, a Kenais. Ela perguntou se ele já tinha voltado da loja. O protagonista, agachado perto dos caras que já estavam no chão, falou que estava quase chegando. Ela lembrou que hoje era o dia dele de limpar a casa, então tinha que se apressar. O Shu lembrou que era verdade, era o dia dele. Disse para a irmã que já tinha se ligado nisso. Ele achou que precisava ir embora logo para recuperar as forças. Ia deixar os caras ali até algum transeunte aparecer. No fim, decidiu fazer isso mesmo. O protagonista abriu a janela do sistema para checar seu status. Olhando os números, viu que ainda tinha um pouco de mana sobrando. Como ele pensou, criar fantasmas gastava muito mais, mas dava para brigar de novo. Ele tinha causado mais dano do que imaginava. Talvez sua força estivesse alta demais. Da próxima vez, podia fazer mais do que só nocautear os inimigos. Agora ele devia usar magia. Para isso, precisava de muito mais mana. Se tivesse uma skill gerada automaticamente, tudo ia ficar muito mais fácil. Foi aí que o celular apitou. Ele olhou a tela e viu que a irmã tinha mandado mensagem: se você não chegar em casa em 5 minutos, quem vai limpar é amanhã. Não fica enrolando tudo nela, hein? O protagonista xingou baixo. Tinha perdido a noção do tempo de novo. Precisava acelerar para chegar em casa. Era assim que o Shu vivia agora. No dia que ele ganhou o jogo com status e skills, o velho Shu morreu. E graças ao jogo, ele começou a viver de um jeito totalmente novo. Isso tudo rolou mais ou menos um ano atrás. Ele era um estudante normal, só vivendo de boa, como todo mundo. Um dia, como sempre, estava se arrumando devagar para a escola. A irmã falou que iam se atrasar daquele jeito, que ele tinha que se apressar. Ela estava meio irritada.
Já tinha passado muito tempo desde que se mudaram para cá, ele devia estar acostumado. Ele respondeu numa boa que tinha entendido e já estava a caminho. Depois de um tempo, chegaram na escola. Ele entrou na sala. Os colegas, como sempre, fazendo o que podiam. Um garoto perguntou para outro como tinha ido o boletim. O outro respondeu que a professora tinha dado uma bronca daquelas. Então as notas dele estavam uma bosta. Duas meninas falavam sobre a live de ontem, onde um participante tinha feito uma maquiagem mó fofinha. Alguém limpava o quadro. Outro só ficava olhando pela janela. Quando o Shu entrou na sala, os colegas cumprimentaram ele. Ele também deu um alô geral, foi para a carteira e tirou o celular do bolso. Amanhã já era férias de verão, então a galera tava mais doida que o normal hoje. Jogando o jogo, ele ouviu a galera falando dele pelas costas. Tipo, esse transferido aí é estranho como sempre. Apareceu ali meio esquisito. Alguém perguntou o que ele tinha. Falaram umas paradas pra ele. O protagonista pensou, finalmente quando o verão chegar, não vou ter que aturar esses idiotas. Férias de verão. Todo mundo espera por isso e tá quase começando. O dia ia ser igual a sempre. Pelo menos ele achava isso. Mas do nada, algo incrível aconteceu. De repente, todo mundo na sala começou a passar mal. A galera caiu no chão, se contorcendo de dor de cabeça e com reflexos naturais na garganta. O protagonista ficou confuso. Que parada é essa? O que tá rolando? Todo mundo gemia e gritava que estava doente. Ele também sentiu o corpo torcer e caiu no chão. Foi aí que um círculo mágico apareceu acima do quadro, e a deusa Escher surgiu. Ela deu parabéns para geral. Todos, 25 pessoas, tinham sido escolhidos para virar heróis que iam salvar o mundo. O protagonista, meio perdido, tentou entender o que ela estava falando. A Escher pediu desculpa por chegar daquele jeito do nada. Disse o nome dela e que ia ser a guia deles para um mundo paralelo. Os colegas que mal tinham se recuperado ficaram bolados. Mundo paralelo? Que zoeira era essa? Aí ela perguntou se eles estavam com dor de cabeça, passando mal, se era isso mesmo. Falou para não se assustar, isso sempre acontece quando eles ganham habilidades especiais. Sem isso, não iam sobreviver no mundo que iam pra. Podiam até ver as skills dizendo a palavra status, mas iam sacar isso depois. O protagonista ficou bolado. 25 pessoas. A menina mostrou a planta da sala, dizendo que as 25 indicadas iam pro outro mundo. Muitos perigos e monstros estavam esperando por eles lá. Depois de passar pelos perrengues, iam virar heróis e salvar o mundo. A deusa sumiu, deixando só fumaça. Ela lembrou do papel que tinha na mão, feito antes dele ter vindo pra cá. Na classe tinha 26 pessoas, contando ele. Isso queria dizer que o nome dele não estava no papel. Será que ele não era um dos escolhidos? Ele xingou baixinho. Nada abria. Não, ele só queria ir para casa. Não tinha tempo para pensar nisso, precisava sair dali rápido. De repente, um círculo mágico gigante apareceu no teto da sala e uma explosão poderosa quebrou o vidro da janela. Ele foi jogado para a rua. A última coisa que viu foram os passantes assustados. A sala estava uma zona, fumaça para todo lado e ninguém por perto. Depois de um tempo, o protagonista voltou ao normal, sem entender onde estava. Viu um cara de jaleco branco e óculos na sua frente. Perguntou onde estava. O médico perguntou se ele estava enjoado ou com labirintite. O Shu respondeu que estava de boa. O doutor disse que ficou feliz, mas ele teria que ficar mais uns dias para observação. O protagonista pensou que os hospitais naquele outro mundo eram iguais aos do mundo dele. Ele perguntou de novo pro doutor, cadê a galera? O médico falou que ele estava no hospital mesmo, que não precisava ficar pilhado, que a família dele sabia que ele estava ali e logo iam chegar. O Shu ficou bolado. Esse hospital era o maior da área dele, mano. E o doutor repetiu que a família dele chegaria logo. Mas que parada era essa do Escher? Será que ele tinha sonhado tudo isso? O protagonista virou para a cara do médico e perguntou se ele podia contar como ele tinha ido parar ali. O doutor deu uma pausa, ficou meio sem jeito, aí entregou um pacote para ele. Falou que, para ser sincero, não tinha planejado entregar isso antes de ele receber alta, mas que antes de abrir o pacote ele tinha que se preparar para o que fosse ver lá dentro, e que ele não tentasse sacar tudo pela notícia. O protagonista prometeu que ia fazer do jeito que o doutor pediu, mas estava curioso demais. Por que o médico estava tão firme nessa parada? Ele abriu o pacote e dentro tinha o celular dele. O MC resolveu dar uma olhada e viu que apareceu uma notificação de notícia na tela. Ao abrir, ele leu que rolou uma explosão numa escola de ensino médio. 25 alunos sumiram no nada. Um sobrevivente estava desacordado e numa condição crítica.
As circunstâncias eram desconhecidas e a investigação estava rolando. O protagonista não acreditou no que estava lendo. Isso simplesmente não podia ser real. Será que estava mesmo rolando isso? Era tudo verdade? Ele tinha ido parar em outro mundo. Mas como é que ele tinha sobrevivido? Não podia ser só pelo plano de assentos. Tudo isso já estava planejado antes dele trocar de escola. O protagonista não entendeu nada e começou a lembrar o que a deusa tinha dito. Ela perguntou para todo mundo se estava sentindo dor de cabeça e enjoo, explicou que isso acontecia quando apareciam poderes especiais, e sugeriu que depois eles conferissem como isso funcionava, mas que era para depois. Mas ele estava ali, então não tinha recebido poderes especiais só por precaução. O protagonista decidiu checar de verdade como era a parada. Ele falou a palavra de status e uma janela do sistema apareceu na frente dele. Ao olhar, o MC ficou chocado. Isso simplesmente não podia ser. Mesmo depois de não ter conseguido se mudar para outro mundo, ele ainda recebeu poderes. Esses poderes podiam jogar ele no desespero, acabar com ele ou, ao contrário, ajudar. Mas, do jeito que fosse, tinha virado a vida dele do avesso. Enquanto isso, perto do hospital, a polícia segurava a galera da imprensa que queria entrar. Um repórter gritou: "Ouvi falar do sobrevivente daquela escola. Ele estava com certeza nesse hospital. Quero fazer uma entrevista com ele." A repórter mulher falou que era estranho só uma pessoa ter sobrevivido da explosão, né? Será que a polícia estava escondendo algo deles? A galera da imprensa começou a gritar ao mesmo tempo, querendo a verdade. A polícia só pediu para todo mundo dar um passo para trás e falou que só a equipe do hospital podia entrar ali. Foi quando bateram na porta do quarto. O protagonista deixou entrar. A porta abriu e a Kenai chegou correndo gritando. Ela abraçou o irmão com tudo, chorou muito e falou que estava muito feliz que ele estava bem. Depois o pai dele entrou no quarto para ver como estava o filho. Ele também ficou muito feliz que o filho tinha acordado. O pai perguntou como ele estava se sentindo, se alguma coisa estava incomodando. O cara parecia muito preocupado e cansado. O protagonista falou que estava tudo de boa com ele. O doutor confirmou que não tinha nada grave. O pai soltou um suspiro pesado e falou que agora sentia um alívio da hora. O protagonista ficou meio culpado. O pai e a irmã tinham ficado muito preocupados com ele. E, como era de se esperar, algo muito estranho rolou. Depois que os parentes saíram, o protagonista chamou a janela do sistema de novo e deu outra olhada nas estatísticas dele. Essas habilidades que a mina tinha dado para ele pareciam tipo um questionário de videogame. Parecia que agora ele não ia poder sair por aí, mas ele tinha bastante tempo, então dava para testar tudo com calma. Pegando um copo, ele pensou: habilidade, será que vale a pena tentar? Ele chamou a avaliação de habilidade. O alvo era um copo de papel. Estava em boas condições e dava para ver que tinha um pouco de água no copo. O protagonista ficou surpreso e pensou: deu certo. Ele sacou que era uma avaliação. O MC olhou ao redor do quarto procurando outra coisa para avaliar. O olhar dele caiu no relógio de parede. Ele pensou: e esse? Será que rola? Ele ativou a avaliação de novo, mas o sistema deu erro. A avaliação de objeto a mais de 2 metros só funciona no nível 2, sacou o Shu. Então não rolava avaliação de longe. Como subir pro nível 2? Ele precisava lutar contra monstros, mas não tinha nenhum nesse mundo. Aí, o que ele podia fazer? Beleza, ele ia pensar nisso depois. O protagonista decidiu ver um vídeo numa língua estranha. Ligou o vídeo e viu que a repórter cumprimentava os espectadores e queria falar sobre um assunto importante. O protagonista estava suando de tensão. Ele entendeu a repórter gringa. Depois decidiu ver um vídeo em alemão. Ativou a tradução universal. Na hora, algo terrível começou a acontecer com ele. O corpo começou a doer e se contorcer. Ele sentiu calafrios, deitou na cama e o sistema avisou que ele tinha ultrapassado o limite de uso dos poderes. Tradução de 2 línguas e avaliação de um objeto. Logo ele ia ganhar novos pontos de experiência. No dia seguinte o protagonista acordou confuso e pensou: será que eu só estava dormindo? Ele testou as habilidades, mas logo ficou mal e fraco pra caramba. O protagonista abriu a janela do sistema e quase pulou da cama de susto. O nível dele tinha subido? E daí continuou testando. Aprendeu várias coisas novas. Primeiro, como tinha subido de nível, as habilidades melhoraram. Ele sentia que podia ganhar pontos só treinando. Também precisava de mana para usar as habilidades, que voltava quando ele dormia. Mas se usasse tudo, apareciam efeitos colaterais como enjoo e uma baita dor de cabeça. Ele ficou pensando o que aconteceria se usasse o poder mesmo com a mana no fim. Tentou o experimento também,
mas ficou muito mal, saiu fumaça preta da boca dele. Nesse momento, Akashi chegou e ficou com mó medo de ver o irmão naquele estado. Parecia que ele devia cuidar mais do nível de mana. Depois de um tempo, ele finalmente recebeu alta do hospital. Voltando para casa, ele caiu feliz na cama e pensou que finalmente estava no lar. Já tinha passado 2 semanas daquele dia. No fim, a polícia culpou um vazamento de gás na escola. Mas muita gente acredita em teorias da conspiração que negam isso porque ele conseguiu sobreviver. Até hoje ele não podia se mexer sozinho. Por sorte, ele não teve que trocar o nome, a família ou o rosto. Mas no fim ele fez o pai e a irmã se preocuparem demais. Ele pensou que logo ia poder retribuir isso para eles. Ele abriu o status de novo. Durante a estadia no hospital, ele subiu de nível de boa. No 5º dia, já sentia quanto mana tinha sem nem olhar no sistema. Agora ele quase nunca tinha efeitos colaterais. Só que, como tinha machado as habilidades de tradução e avaliação, não conseguia mais ganhar pontos de experiência. Parecia que podia pegar habilidades novas com algo chamado SP, porque o sistema mostrava que tinha habilidades novas disponíveis que precisavam de uma certa quantidade desse tal SP. Magia de fogo e gelo precisavam de 10 SP cada. Magia de ar, água e terra, 5 SP cada. Parecia que só a mana não dava conta. Ele tinha que analisar tudo direitinho. Ele estava no Japão moderno agora, um lugar sem monstros. Então como que ele ia ganhar esse novo nível? O que fazer? Na hora, ele recebeu uma notificação do jogo. Olhou a mensagem. Ele não tinha logado faz mó tempo. Mas por que tinha que fazer isso agora? Já estava com vantagem suficiente. As habilidades que ele tinha upado já eram. Não precisava mais melhorar. Depois desses dias parados no hospital, ele precisava parar com essa perda de tempo. Como seria bom voltar para a vida antiga? Ele olhou o status de novo e ficou bolado. As habilidades que ele tinha eram magia de água, ar e também teletransporte. Ele pensou com alegria que agora tinha essas habilidades também. Mas por que estava tão feliz com isso? Talvez não tivesse motivo nenhum. Ele só queria melhorar as habilidades e ficar mais forte, não precisava de mais nada. O protagonista decidiu testar o teletransporte. Ele conseguiu mover uma garrafa d'água para uma lixeira. Isso deixou ele muito impressionado. Checou o nível de mana, estava suficiente. O protagonista pensou que poder se teletransportar para qualquer lugar podia ser da hora. Mas será que isso queria dizer que ele mesmo podia se mover assim? O Shu ficou ali do lado da cama, ativou a teleporte espacial e, na hora, apareceu numa outra ponta do quarto. O cara ficou mó felizão, era surreal demais. Ele conseguiu, mano. De repente, tossiu forte e começou a dor de cabeça. Ficou bolado, pensando, será que a magia parou? Olhando os status, o protagonista percebeu que tinha acabado o mana dele. Será que ele gastou tudo só para teletransportar a garrafa até a lixeira? Parece que não dava para usar esse feitiço direto, todo dia. Mas graças a isso, ele podia upar de novo. Do nada, a cabeça rodou e ele caiu no chão. Não conseguia nem se mexer, quanto mais levantar. Abrindo os olhos, ouviu a voz preocupada do pai. O velho perguntou se ele estava bem. O Shu sentou na cama. O pai suspirou aliviado e falou, graças a Deus, tá tudo certo. Ele dormiu um dia inteiro, mas tá bem. O velho ficou bolado porque o menino tinha apagado no chão. O protagonista ficou sem jeito na frente do pai, pediu desculpa e garantiu que estava sussa. Quem tinha colocado ele na cama? O pai falou que sim. O Shu agradeceu de coração. Era hora de trampar. O pai pediu para ele não forçar demais. O protagonista prometeu que ia ficar tudo de boa. Quando o pai saiu, ele falou que da próxima vez tinha que se esforçar mais. Abriu a janela do sistema e se ligou que agora ele era nível 13. Agora precisava focar nos níveis. Tinha que tentar a magia de água. O MC achou que valia tentar no banheiro. Saindo do quarto pro corredor, ele trombou com a Kenazi. O protagonista desejou bom dia, mas a irmã nem respondeu, só bateu a porta do quarto na cara dele. O cara ficou triste, pensando que devia ter causado uma confusão para ela quando estava no hospital. Com certeza ela estava de cara com ele agora. Entrando no banheiro, Shu percebeu que tinha que ficar esperto para não ser notado pela Kaz. Ativou uma skill nova, magia de água, e uma gotinha apareceu no ar, mas já estourou na hora, molhando a cara dele. O protagonista ficou bolado, achando que não era nada do que esperava. Ele tinha escolhido essa skill achando que ia ser útil. Parece que se enganou. O cara bateu a cabeça na parede, sentindo que o bagulho não ia acabar bem. De repente, ouviu um barulho estranho atrás. Virou e viu um monte de água girando feito uma onda gigante.
Antes que ele pudesse entender, a bolha d'água explodiu fazendo um estrondo sinistro que ecoou pela casa toda. Kais, que estava na mesa do quarto, ouviu o barulho e gritou: "Que foi isso agora?" Ela desceu correndo e chamou o irmão. "Você ouviu isso?" O som estava alto pra caramba. Espiando o banheiro, ela viu o protagonista sentado no chão, encharcado numa poça d'água. Ele pediu desculpa e perguntou se tinha assustado ela. A irmã perguntou o que ele estava aprontando. O protagonista mentiu que entrou no banho ainda meio sonolento. Não tinha acontecido nada com o corpo, né? Se examinou e estava tudo certo. Kais, vendo que ele estava bem, foi embora. Shu ficou pensando se ela estava mesmo preocupada, apesar da raiva de minutos atrás, mas aquilo deu mó susto nele também. Ele imaginava a água saindo feito enchente, aquela bola d'água gigante voando. Além disso, começou a se sentir cansado e fraco. Abriu a janela do sistema e viu que o MP dele tinha despencado, então tinha que maneirar no uso. Depois disso, o protagonista fez vários testes e descobriu umas paradas. As habilidades mágicas dependem muito da imaginação do usuário e, o mais importante, o MP gasto numa magia é definido pelo tamanho da imaginação. Ele tentou usar a magia de água de novo, com pouca imaginação. Depois decidiu apagar tudo e tentar de novo, só que dessa vez com o caminho da água. A nuvem ficou maior. Shu olhou os status e viu que com gasto mínimo de MP dava para ativar a skill de boa. O protagonista achou isso uma notícia boa. A configuração estava completa. Era esse o caminho para ele ganhar experiência sem vacilar. Mas quanto esforço ele ia gastar? Se errar na imaginação, a magia não funciona. Ou, ao contrário, gasta MP demais. Shu concluiu: de qualquer jeito, o principal agora é não esquecer essa sensação e usar as skills todo dia para pegar experiência. Depois de um tempo, num treino, o sistema avisou que ele tinha conseguido a experiência necessária. O nível dele subiu. O protagonista olhou para o sistema e ficou surpreso. Caraca, é assim que é subir de nível? Era a primeira vez que via isso na vida real. Shu percebeu que as características do corpo dele também tinham aumentado muito. Aliás, quando ele fez o exame médico logo que entrou na escola nova, os resultados tinham sido mais ou menos para padrão do país. Se era nível 1, imagina agora quanto melhoraram as habilidades físicas dele? Naquele momento, a irmã bateu na porta. Perguntou se podia entrar. Claro que ele deixou. A irmã abriu a porta de leve, meio sem jeito. Queria contar o que tinha rolado naquela manhã. O protagonista perguntou se ela estava falando do banho. Kais respondeu que não queria falar disso. Ficou na dúvida e sugeriu que ele esquecesse. Ela ia comprar comida para almoço e janta. Queria que ele fosse junto. Shu topou ir com ela. Precisava se preparar. Achava que ela estava pistola pelo transtorno que ele tinha causado. Afinal, ele só ficou deitado no hospital, sem sair. Ao contrário dele, Kenais teve que cancelar a aula para não chamar atenção. O protagonista decidiu que ia deixar o status para depois. Hoje ele ia focar em compensar as 2 semanas que deu trabalho para ela. Enquanto isso, Kenais ficou do lado de fora da porta pensando nas paradas dela. Lembrou de quando ela e o pai tinham ido no hospital. Shu parecia que ainda estava dormindo desde ontem. Ele ficava passando mal, com náusea e essas paradas, desmaiava e dormia muito tempo. A professora falou que tinha rolado um acidente na escola do irmão dela. Lembrando disso, ela ficou com os olhos cheios d'água. Achava que o irmão era meio burro. Em julho, num dia qualquer, todos os jornais estavam falando de uma explosão misteriosa no colégio. Felizmente, um aluno foi encontrado vivo e já estava se recuperando. Outros 25 estudantes ainda estavam sumidos. Enquanto isso, em outro mundo, a princesa Priscila apareceu na frente dos colegas do protagonista e deu um salve para os 25 heróis valentes. Se apresentou e disse que era a princesa do país. Os colegas que estavam no círculo mágico ficaram mal bolados. A princesa falou que a partir de hoje eles iam servir o reino de Sentiu na missão de destruir o rei demônio. Depois de um tempo, eles chegaram numa área na floresta para mais treino. Um dos colegas falou pro outro que eles foram teleportados do nada para cá e que depois iam lutar com o rei demônio. Viva o rei! No geral, nada estava claro, mas magia e skills eram meio da hora, né? O interlocutor falou que entendia ele. A escola era mó estresse. E ali talvez fosse até melhor. O treinador gritou para eles pararem de conversar e focarem no treino. Os aliados ficaram quietos e falaram que entenderam tudo. O segundo colega comentou: hoje é para caçar monstros fracos, né? Já quero ver ele mandando magia da pesada. Na hora, o sistema do Seiya Magia avisou que ele tinha conseguido a experiência necessária. O nível dele subiu. O primeiro colega falou: ele upou de novo.
Eles só tinham chegado aqui e ele já estava ganhando experiência rápido. Não era à toa que ele era o presidente da classe. A magia estava nível 10. Um colega perguntou pro presidente que skill ele tinha aprendido agora. A magia mostrou a magia de gelo. A garota admirou e falou que era mó da hora. O treinador elogiou, falou que ele era foda, tava muito à frente da galera. Parecia que ia passar todo mundo logo. A magia respondeu meio sem graça que ainda estava longe do perfeito. O treinador aconselhou ele a cuidar para não acabar o MP. Se ele perdesse toda a energia mágica, ia cair na hora. Se isso rolasse na frente dos monstros, ele ficava completamente vulnerável e era o fim. Em qualquer situação, tinha que usar magia no mínimo. A magia falou que entendeu, afinal, ele era o melhor, mesmo só na teoria. O treinador riu, falou que isso era animador, mas eles tinham que ralar para acompanhar. Era hora da próxima caçada. Ao mesmo tempo, o protagonista estava testando outra skill, mas deu ruim. Ele xingou. Tentou ativar magia de gelo, mas exagerou na imaginação de novo. Gelo para todo lado. Achou que era por causa do calor, por isso errou a configuração. O sistema avisou que ele tinha conseguido a experiência necessária. O nível dele tinha subido. O protagonista não recebeu essa parada muito de boa, tá ligado? O nível dele era 35. Ele ficou pensando na situação. Já tinham passado 3 meses desde a explosão na escola, e o app dele estava rolando suave. Ficou na dúvida se dava para fazer mais alguma coisa. Pelas notícias, ele soube que depois daquela explosão misteriosa, a escola ficou considerada perigosa e geral teve que partir pro ensino online. Graças a isso, ele conseguiu evitar ficar chamando atenção na sala nova e focar no leveling. Mas antes, foi treta. Ele manjava de usar magia de movimento espacial de boa, mas às vezes o MP dele acabava justo na hora de se mover, ou quando tentava testar magia de cura. A irmã dele entendia tudo errado. Agora até dava risada, mas na hora não foi nada engraçado. O Shu decidiu aprender uma skill nova. A irmã nervosa mandou mensagem para ele lembrar de ir comprar arroz, porque hoje era a vez dele fazer as tarefas de casa. O protagonista pensou que eles tinham só um dos pais e que o cara chegava tarde do trampo. Por isso, o rango, a limpeza, a roupa e os corres da casa eram divididos entre eles. Ele teria que ir fazer as compras. Talvez existisse uma skill que facilitasse o rolê. Ele soltou um suspiro pesado. Não dava para ir na loja usando magia, além de que ele não tinha MP suficiente. Naquele instante, ele viu no sistema uma skill chamada inventário. O MC ficou bolado. Será que é tipo o sistema de armazenamento dos jogos? O sistema avisou que estava tudo pronto. A skill inventário tinha sido aprendida. O protagonista tentou descobrir mais sobre a skill, mas a avaliação não explicou nada direito. E tinha limite de armazenamento. Será que só podia carregar um item? Ele ativou o inventário. De repente, um cubo gigante brilhante apareceu na frente dele. O Shu ficou surpreso. Será que aquilo era o inventário? Beleza, então ele ia tentar colocar a sacola de compras ali dentro. Será que estava fazendo certo? O protagonista levou a sacola pro cubo e ela sumiu instantaneamente da mão dele. Entrando no cubo, ele falou surpreso. Parece que funcionou de boa. Se aumentasse o limite do armazenamento, ia ser top demais. O protagonista lembrou do recibo. Será que ainda estava dentro da sacola? Isso queria dizer que dava para colocar a sacola com as compras dentro do inventário? Saindo da loja e longe dos olhos da galera, ele ativou o inventário e as mãos ficaram livres. Todas as compras com a sacola estavam lá dentro, guardadas. O sistema falou que estava tudo pronto e anunciou a lista do que tinha lá. O protagonista ficou feliz. Tudo estava certinho. Tudo beleza. O MC fez um teste, como sempre. Esse inventário no nível dele só armazenava um item. Caneca, um pedaço, lápis, um pedaço, capa de livro, um pedaço, estojo, um pedaço, saco de lixo, um pedaço, embalagem plástica, AX, lápis automático e borracha. Ele olhou o gasto de MP, que foi 40. O protagonista achou aceitável para usar na prática. Skill aprovada, ele estava com sorte. Era hora de ir para casa. Andando na rua, ouviu alguém chamando. Era Fujisawa Aruna na frente dele. Ela falou que era a primeira vez que se viam tão de perto. O protagonista ficou meio confuso. Quem é essa mina? A garota falou o nome dela. Talvez isso fizesse ele lembrar de algo. O Shu tentou lembrar desesperado de onde conhecia aquele nome. Por fim, lembrou que era a monitora da turma. A garota falou que ele tinha acabado de ser transferido para a turma deles e que estava feliz que ele finalmente lembrou dela. Perguntou se ele estava comprando o jantar. O protagonista respondeu que sim. Pensou que eles nem tinham trocado ideia antes.
Será que ela queria mesmo falar sobre aquele incidente? O protagonista perguntou se ela precisava de algo. A Aruna ficou em dúvida, mas disse que só tinha reparado nele e resolveu dizer um oi. Desde que virou aula online, ela mal tinha falado com a galera da sala, mas talvez ela tivesse escolhido o pior momento. Se fosse assim, que ele perdoasse ela. O protagonista falou que não tinha problema. Pensava que só tinha visto ela na aula, mas ela parecia uma aluna séria e dedicada. Achou que estava meio paranoico demais. Pediu desculpas. Pensava que ela queria falar sobre o que rolou na escola. Por isso estava desconfiado. A Aruna disse que entendia ele. Era difícil, né? Que ele não precisava se preocupar. Ela não ia ficar se metendo na vida dele. Ela pensava cada um tem coisa que não quer falar. O protagonista achou ela gente fina. A garota se tocou e pediu desculpa por fazer ele ficar até tarde. Se despediu e falou que se viriam na aula no dia seguinte. O Shu pensou, que foi isso agora? Resolveu dar uma checada nela, só para garantir, e usou a skill avaliação. O alvo tinha 14 anos. Estado dela, desnutrição, hemorragia interna, transtorno emocional. Info extra dizia que por causa de violência, tristeza e outras paradas, a percepção dela mudava. O protagonista ficou bolado, sem entender direito o que isso queria dizer. Quando chegou em casa, começou a guardar as compras. Akenazi, vendo a quantidade, perguntou surpreso. Ele trouxe tudo isso sozinho? Ele respondeu que estava treinando faz tempo, então dava conta de boa. A irmã deu uma risadinha meio sem entender. Os pensamentos do protagonista ficaram presos na colega da escola. Ele pensou que o resultado da avaliação não era erro, né? A expressão cansada dela, roupa quente demais para um dia quente daquele jeito. O jeito dela parecia de medo, correndo para casa. E como despedida, ele percebeu rápido umas marcas de machucado no pulso dela. Isso deixou ele com nojo, mas sem prova. Ela era só colega. Não podia fazer nada, então melhor esquecer. Olhou para a irmã que estava sentada triste no sofá, com uma cara muito abatida. O protagonista perguntou por que ela estava suspirando, se rolou algo. A Kanade disse que soube naquele dia que Aruna, com quem ela era chegada, tinha largado o dojo. Ela já estava preparada, porque a mina não aparecia faz meses. Mas mesmo assim, ficou bem bolada. O protagonista falou que entendia tudo. Pensou que se a Kanade estava triste, era porque Aruna era uma pessoa da hora. Queria encontrar ela de novo. O protagonista perguntou o sobrenome da garota. Kanade confirmou. Ela era forte, gente boa, todo mundo respeitava. Diziam que ela estudava na mesma escola que ele e era representante da turma. O protagonista perguntou se a irmã sabia por que a mina parou de ir. Kanade não sabia. Parecia que ela tinha os problemas em casa. O Shu lembrou da avaliação. Por causa da violência e ameaças, o estado físico e mental dela estava acabado. Tudo como ele imaginava. Tinha que checar. Perguntou para a irmã. É a vez dela fazer as tarefas amanhã. Ela respondeu triste que sim. O protagonista falou que ia fazer tudo para ela no dia seguinte, que ela tinha que descansar direito. Akenazi ficou bem surpresa, mas não falou nada contra. No dia seguinte, o professor avisou que a aula tinha acabado. Pediu para Aruna dar um comando para a turma. A mina fez o que ele pediu e agradeceu pela aula. O professor também agradeceu. A Aruna estava quase desligando o computador quando, do nada, recebeu mensagem do protagonista. Ele mandou pedido de amizade e perguntou se ela conhecia uma garota chamada Kana. A resposta veio que a mina aceitou. Ele pensou pode crer que não foi engano. Daí ela respondeu perguntando se ele era irmão da Kana. O protagonista disse que sim. A irmã contou umas coisas dela para ele. A Aruna perguntou se ele ia no mercado de novo hoje. Ele disse basicamente que sim. A garota sugeriu que se desse para ele, ele fosse às 5 da tarde, que ela ia responder todas as dúvidas dele. O protagonista ficou feliz, parecia que ia conseguir contato com ela. Olhou a hora e pensou que tinha que correr. Esperava que tudo desse certo. Pediu status e decidiu treinar no caminho. Depois, ela esperou ele no lugar e o MC pediu desculpa, perguntando se tinha feito ela esperar. A Aruna respondeu que não, que ela que pedia desculpa por ter chamado ele. Ela falou que tinha que fazer compras logo. Perguntou como estava a irmã dele. Respondeu que ela estava chateada porque ouviu que a Aruna tinha saído do clube de Kendo. Parecia que a Kais tinha ficado grudada nela. A mina disse que entendia tudo. Pediu desculpa pro protagonista. A irmã dele devia estar passando por perrengue. Ela tinha deixado ela na mão. O Shu fez a pergunta-chave. Era por causa do que rolava em casa, né? A garota confirmou. O protagonista notou que ela estava bem na bad.
Pelos resultados da avaliação, o ambiente dela em casa devia ser quase o pior possível. Falou que como a irmã dele também estava preocupada, se rolasse algum problema ou dificuldade, ela podia contar para ele. Ela topou. Eles deram um aperto de mão e a garota pediu desculpa. Era a hora dela ir. O protagonista não segurou ela e se despediu. Até amanhã. Quando o protagonista chegou em casa, a irmã perguntou se ele já estava em casa. O Shu falou que sim, que já tinha voltado. Ele ainda contou que tinha acabado de encontrar a tal Aruna que ela vivia falando. A Kais ficou tipo, como assim? Ele falou que viu a Aruna? O protagonista confirmou que sim, que ela até falou oi pra ele. A irmã perguntou se a garota estava bem. O Shu percebeu que ela estava meio cansada, mas no geral estava de boa. A Kais sacou tudo rapidão. O protagonista foi pro quarto todo animado para testar suas habilidades. Sentou na cama e ativou uma magia de rastreamento e busca, que ele tinha aprendido no dia anterior para saber mais da Aruna. Essa habilidade tinha dois efeitos principais. O primeiro era conseguir rastrear objeto que ele especificasse. Só que essa magia só funcionava no que o usuário tinha tocado antes. Ainda bem que ele tinha conseguido fazer contato. Ele não conseguia pegar todos os detalhes dos objetos perto com a busca, mas dava para compensar juntando outras habilidades. Ele chamou para avaliar. Não foi tempo perdido fazer os testes antes de dormir. Agora ele podia entender o que estava rolando com a líder da turma, mas o que ele viu não agradou nem um pouco. Pelo contrário, ele ficou bolado, cheio de amargura e espanto. É isso que está acontecendo perto da Aruna? O tempo estava curto. Ele começou a pensar no que podia fazer por ela. Enquanto isso, a Aruna estava ocupada na cozinha de casa. A mãe dela apareceu toda animada, como sempre, dizendo que estava tudo ali, o que era ótimo para ela. A mãe pediu para Aruna ir na loja comprar umas cervejas para ela. A Aruna respondeu de cara meio bolada que ela era menor de idade e não podia comprar isso. A mãe xingou e mudou de assunto. A menina lavando a louça ficou pensando amargamente. Desde quando a casa deles virou esse caos? A mãe bebia direto, nem ligava que tinha filhos e responsabilidade, e tudo começou com uma besteira qualquer. Talvez alguma coisa tenha estourado entre os pais por causa dessa briga. Com o tempo, as tretas entre pai e mãe viraram rotina, até que pararam de se falar. Mas pelo menos naquela época eles ainda davam uma atençãozinha para eles. Pelo menos parecia isso. Mas um dia, quando a Aruna já estava no ensino médio, o pai parou de voltar para casa. No dia seguinte também não voltou, nem no outro. E assim foi. Desde então, ela não viu mais o pai. Ele abandonou eles para sempre. Já tinha passado um ano desde que o pai desapareceu. E a mãe perdeu totalmente o interesse pelos filhos. Agora as tarefas de casa e cuidar dos irmãos mais novos ficavam tudo nas costas dela. A mãe tirou a Aruna dos pensamentos tristes, pedindo que ela comprasse algo para acompanhar a cerveja. A menina não tinha para onde correr, então aceitou. Ainda falou que precisava comprar umas coisas pro jantar, então ia demorar um pouco. A mãe nem ligou. A menina pegou a bolsa e pensou que precisava ir rápido. Fez tudo o que mandaram, mas já não conseguia nem olhar na cara daquela mulher que era mãe delas. Quando abriu a bolsa, a Aruna ficou pasma ao ver que estava vazia. Perguntou para a mãe se ela tinha gastado o dinheiro da casa. A mãe deu uma risadinha e pediu desculpa. Falou que não tinha grana suficiente e precisou pegar dali. A menina ficou boba e perguntou como assim. A mãe deu um de desentendida e mandou ela se virar. A Aruna se sentiu sem saída. Uma vez por mês, o pai deixava um dinheiro para eles se virarem. Era isso que segurava ela e os irmãos da linha. E a mulher, sem nem piscar, gastava tudo o que tinham. A Aruna quase chorou de raiva, mas era inútil. Não adiantava ficar brava com a mãe. Nesse momento, a mulher percebeu que quase esqueceu de contar o mais importante. O Kajivara ia aparecer de novo hoje, então ela tinha que se comportar bonitinha. O sangue da menina gelou de medo. Ela saiu de casa cabisbaixa e foi para a loja. Ela odiava voltar para casa. Não dava para entrar do nada na casa da amiga. E ainda tinha os irmãos. Se fosse só a mãe, dava para aguentar. Mas aquele homem? Era um inferno. Ela estremeceu quando o protagonista a alcançou e chamou. A menina ficou surpresa de vê-lo. Ele olhou com atenção e perguntou se ela estava bem. Ela estava pálida. A menina disse que estava tudo ok, só estava pensando na vida. Riu, mas o riso era falso. Percebeu que eles se encontraram de novo. O Shu confirmou. Ultimamente ele estava fazendo as compras no lugar da cana. A Aruna falou que agora ela entendia tudo. Perguntou como estava a irmã dele, se ela ainda estava bolada. O protagonista disse que a Kais queria falar com ela. Será que ela podia ligar para a irmã dele hoje? A líder da turma pensou um pouco.
Kai se dava bem com ela e gostaria de se ver de novo, mas se ela ligasse reclamando ia dar ruim. O protagonista viu a cara dela e falou que ninguém estava obrigando ela a nada. Era só se ela quisesse. A Kai ia ficar feliz. Ele continuou dizendo que a irmã dele queria ser alguém em quem a menina pudesse confiar. Então, na opinião dele, ela devia tentar confiar também, sem se preocupar demais. A Aruna olhou surpresa pro protagonista. Confiar? Que palavra boa! Na real, eu não tenho ninguém para confiar. A menina respondeu que ia ligar para casa e que já estava na hora de ir. Se despediram e a menina foi embora. A Aruna andou pensando no Shu. Ele quase nunca mostra emoção, então era difícil saber o que ele estava pensando, mas ele é tão gente boa quanto a irmã. Voltando da loja, a Aruna, meio indecisa, ligou para Kaz. A irmã do protagonista atendeu e ficou surpresa com quem estava ligando. Ela nem acreditou e perguntou de novo. É a Aruna falando mesmo? A menina riu e falou que sim, que podia falar agora. A Kaz garantiu que claro que podia e que era massa poder falar com ela de novo. Kaz sugeriu que trocassem para videochamada, porque ela queria muito ver a Aruna. A Aruna não sabia direito como fazer, mas quando conseguiu, as duas ficaram muito felizes uma pela outra. A Kaz começou a contar das coisas dela. Falou que finalmente conseguiu fazer o movimento que mostrou para Aruna. Ela ficou feliz demais por isso. Pensou que a Kaz não tinha mudado nada. Fazia tempo que ela não se sentia tão tranquila assim. A menina ficou calada por um tempo e então falou meio tímida que tinha ouvido que as coisas estavam difíceis em casa e que se ela precisasse de qualquer coisa podia sempre contar com ela. Ela queria ajudar. A Aruna ficou emocionada com a preocupação da Kaz. Fazia um ano que ela não contava para ninguém o que estava rolando em casa. Ela não queria que ninguém soubesse da situação, e também tinha medo que alguma atitude piorasse tudo. Mas aquilo não podia continuar. Ela tinha que falar. A decisão tomou conta dela. Começou a contar para a amiga que tinha algo para dizer, mas a Kaz fez uma cara de surpresa e cortou ela. Tinha um homem atrás dela. Seria o pai? Naquele momento, o Kajivara falou com voz ameaçadora, como o presidente da turma, dizendo que não era certo ela ignorar ele. Pegou na mão dela. Ela falou o nome dele com medo. Kaz perguntou ansiosa o que estava acontecendo, mas a menina não respondeu. Kajivara perguntou se aquilo era uma chamada e torceu para não ser um cara. Aquele desgraçado era o professor deles da sala. Virou o segundo marido da mãe delas. Morava na casa e maltratava ela. Era o pior dos canalhas. O homem jogou ela no chão. Aruna caiu. Ele falou que ia dar uma lição de disciplina. Ela entendeu que o alvo dele não era a mãe, mas sim ela. E sabendo disso, a mãe deixava ele entrar em casa. Os irmãos correram para ela quando ouviram os gritos e começaram a chamar ela. Aruna pensou com nojo que aquilo tudo era nojento. Ela precisava fugir. Mas o que podia fazer contra um homem grande e forte? Os irmãos choravam amargamente olhando para a irmã. Ela pensou de novo. Desde quando a casa deles virou essa bagunça? O homem começou a estrangular ela. Com voz grossa, a menina pediu para os irmãos irem pro quarto. Prometeu que ia ficar tudo bem. Mas os irmãos pareceram travados no lugar. Eles tinham muito medo dela. Ela gritou para eles correrem e eles saíram. Aruna virou o rosto. Kajivara gritou para ela não virar as costas. Perguntou por que a presidente da turma não entendia. Ele estava pensando sério no futuro dela. Se ela ficasse naquela casa, tudo só ia piorar. Mas se ela fosse dele, uma vida feliz a esperava. Ela pensou desesperada. Como um escroto desses pode se chamar professor? Que demônio disfarçado de gente. Por quê? Ela estava cansada demais de tudo isso. Pediu ajuda, pelo menos de alguém. Pelo menos alguém que a ajudasse. Naquele momento, algo estranho começou a rolar. Um vento forte entrou no quarto. O professor pareceu ser jogado para longe. Era o protagonista que tinha chegado para ajudar a menina. Ele ativou um feitiço de vento. Correu até ela, chamou pelo nome e mandou ela fugir. Aruna ficou surpresa e chamou ele pelo nome. Perguntou por que ele estava ali. Ele falou que agora não era hora de fazer perguntas. Ela precisava sair voando. Na moral, a menina nem fez ele repetir 3 vezes, já saiu correndo do quarto. O Kajiara só voltou a si depois do golpe e perguntou pro protagonista quem ele era. Se ele estava querendo levar Aruna embora dele. O protagonista, puto da vida, percebeu que esse cara nem sabia que ele era aluno dele. Mas, mano, esse cara é sinistro mesmo. Quando um cara adulto, todo bêbado, tenta matar alguém sério, não tem brincadeira, tá ligado? O protagonista viu uma faca brilhando nas mãos do professor da sala. Gritando pra Shu morrer, o cara foi com a faca na mão na direção dele.
O protagonista jogou ele para trás de novo com um feitiço de vento e pensou que sair correndo daqui com medo ia ser mó mico. O professor xingou ele na lata e sacou a faca de novo. Shu usou um feitiço de teletransporte e a faca do cara foi parar em outro lugar. O Kajiara ficou boquiaberto, primeiro olhando para a mão dele, depois pro protagonista. Confuso, perguntou: que porra foi essa? Cadê a faca dele? O protagonista respondeu tipo: quem sabe onde tá agora? Ele só queria ganhar tempo. Quando ouviu a chamada da Kana, ele já tinha ligado para a polícia antes de se teletransportar para cá. Eles já vão chegar. Quando ouviu um barulho no corredor, o protagonista falou aliviado que a polícia tinha chegado. Mas o professor sorriu de um jeito meio sinistro. Em vez da polícia, o amigo dele, o Yasanori, entrou voando no quarto com um cacetete no ombro. O protagonista ficou pasmo olhando para ele. O Kajiara deu um toque no amigo, falando que ele estava atrasado. O Yasanori começou a se explicar pro professor, dizendo que deixou o cara escapar, que ele devia perdoar ele. Enquanto isso, o Shu estava analisando o amigo do professor com uma avaliação. O protagonista logo sacou que o nome do cara era Hamada Yasanori, 26 anos, com sinais claros de vício. No histórico dele dizia que na juventude ele foi contra os pais, se envolveu com mais companhias e ficou viciado. Teve até ficha criminal por isso. O Shu ficou surpreso e falou: esse cara definitivamente não tem nada a ver com professor de colégio. Ele já conhecia o círculo do Kajiwara, mas não esperava trombar com ele agora, só que não dava para fazer nada. O protagonista se sentiu meio fraco. O Kajiara disse pro amigo que primeiro eles tinham que se virar com aquele baixinho ali. O Yasanori respondeu que entendeu. O protagonista percebeu que tinha menos de 10% do mana dele sobrando. E isso era ruim demais. Se ele só teletransportasse o cacetete, ainda levaria uma surra dos dois. Já estava ferrado. O Yasanori balançou o cacetete e gritou pro protagonista morrer. O Shu sacou que com os status dele daquele jeito, parecia que era o fim mesmo. O Kajiara apoiou o amigo na maldade. É isso aí, deixa ele quebrar todos os ossos. O Yasanori desferiu um golpe forte no protagonista, mas ficou pasmo. O cacetete dele se estilhaçou e o protagonista continuava lá, vivo e inteiro. Os caras ficaram sem palavras de surpresa. Finalmente, o Yasanori gritou: que porra foi essa? O Shu, do mesmo jeito, ficou bobo que nem os inimigos. Que tá acontecendo? Agora, em vez de apanhar, ele só sentia um toque leve. Enquanto os babacas tentavam entender que P contra barra asterisco contra barra asterisco contra barra asterisco era aquela e o que tinha de errado com o corpo do Shu, o protagonista sacou a parada. Todos os status que ele tinha aumentado estavam refletidos no corpo dele. Ele resolveu checar mais uma coisa. Se aproximou do Yasanori e deu um estalo na testa dele com o dedo. Falou satisfeito. Como esperado. Todos os status que ele tinha levantado até ali ainda estavam no corpo dele. O Kajiara perguntou surpreso: que porra tu fez? O protagonista resmungou: só dei um estalo. Talvez ele devia dar um no outro também. Aí o Kajiara começou a se arrastar para longe com medo e pediu para ele parar. O Shu fez um gesto com a mão e, depois de um tempo, viaturas da polícia pararam perto do prédio onde estava rolando a briga. A polícia entrou e viu o corpo imóvel do Kajiwara. Enquanto isso, o Shu estava perto do prédio quando a Fujisawa chamou ele, sorrindo, dizendo que fazia mó tempo que eles não se viam depois de tudo que rolou. O Kajiwara e os amigos foram presos. A mãe que estava envolvida com a gangue também foi presa. Por isso, toda a crueldade que a Fujisawa sofreu veio à tona. O protagonista perguntou como estão os irmãos dela. A Fujisawa entregou o celular com uma foto e disse que eles estão morando com os avós, então tão de boa. Foram os avós, que estavam sem contato com eles há um tempo, que deram um alerta quando souberam da situação e ficaram preocupados porque não ouviam nada deles há tempos. Ela olhou pro celular feliz e pensou que os avós são pessoas bem gente boa. Ele perguntou: mas será que isso é realmente bom? Afinal, ela voltou aqui sozinha. A Fujisawa sorriu e falou que ela tem muita memória daquela casa e que, além disso, quer todo mundo junto na formatura. Mesmo com os avós contra, ela conseguiu convencê-los. O Shu achou que estava preocupado, mas se era isso que ela queria, então tá certo. A Fujisawa perguntou sobre a galera que fala umas besteiras na hora do interrogatório. Dizem que foram atacados por um monstro. O Shu pensou e sacou que quando Kajiwara foi levado para interrogatório, ele lembrou do Shu e começou a gritar que ele era um monstro. Como não acharam nada que ligasse ele ao crime, todo mundo decidiu que ele estava só bêbado e alucinando. De repente, a Kana apareceu e disse que ele estava atrasado. A Kana reclamou que o irmão estava muito barulhento. Ela virou sorridente para Fujisawa e falou: não é nada disso.
Elas não se viam há mó tempão. Ela sorriu e concordou com ela, feliz que a Fujisawa tava bem. Akana falou admirada que desde que voltou, a Fujisawa ficou muito mais animada. Hoje, a Fujiwara vai voltar pro dojo depois de meses fora. Ele pensou em como Akana tava feliz. Akana pediu pro protagonista pendurar a roupa até ela voltar, depois ela e a Fujiwara foram resolver uns corres. O protagonista suspirou pesado e falou, já tá na hora de ir pra casa. De repente, ele ouviu a Fujiwara pedir pra Akana esperar um pouco e ela foi até o protagonista. O Shu perguntou o que rolou. Ela chegou perto e sussurrou quem ele realmente era. O protagonista olhou pra ela e disse que era só um garoto normal, um aluno do colégio. A Fujiwara sorriu e chegou perto do ouvido dele e perguntou, então, aquele dia, é esse o segredo de vocês? Ela agradeceu sorrindo e falou, até a próxima semana. O Shu ficou meio sem jeito olhando ela ir embora. Segundo o protagonista, essa foi a primeira vez que usou suas habilidades para ajudar alguém. Diferente do outro mundo, não tem monstros de verdade aqui, e ele achava que eventos cruéis assim eram improváveis. Pelo menos era o que ele pensava. Enquanto isso, o Shu vagava pela cidade à noite, subiu no telhado e disse surpreso, funcionou mesmo, e a magia de alienação parece que tá funcionando como deveria. Ele abriu uma janela do sistema com todos os seus status e perguntou para onde eles iam agora. Segundo o protagonista, já fazia quase 2 anos desde o incidente do teletransporte. 26 meninos e meninas que receberam status daquele que se chamava Shera. Embora estivessem em lugares diferentes, cada um estava focado em subir de nível do seu jeito. Um colega gritou para a galera se ligar. Tinha um monstro na frente deles. E o garoto perguntou com medo, será que eles conseguem derrotar um monstro desses? O cavaleiro mandou todo mundo não ter medo e seguir as instruções. Ele falou do ataque inimigo e mandou os tanques avançarem. Os magos se alinharam e usaram suas habilidades. O cavaleiro mandou cortar os ataques físicos, bloquear os mágicos e parar o bicho. O suporte tinha que atacar com magias e tiros. Eles atacaram o monstro várias vezes, mas ele não se machucava. Aí, o Ren e o Ryoga foram atacar. Juntaram um ataque de vento instantâneo com uma cachoeira gigante, atacando o inimigo com energia poderosa. A espada do cavaleiro estava envolta em magia, e ele pediu ao espírito da luz que enchesse a espada de poder. Ele lançou uma ruptura sagrada divina no monstro e acertou. O cavaleiro se aproximou do monstro e olhou horrorizado. Ele ainda estava vivo. Ele bateu com a espada e cravou no olho do monstro, e a galera começou a comemorar a vitória. Depois de um tempo, rolou uma festa no castelo, e o cara decidiu fazer um brinde à vitória sobre o Manticora. A galera estava feliz na festa, mas o Seiya estava ali perto, tomando seu drink. De repente, a Priscila chegou e perguntou se o protagonista no banquete devia estar ali. Ele respondeu respeitosamente que a Alteza não devia dar bola para ele, e ela perguntou se o herói não devia estar entre os convidados. O Seiya disse tristão que estava meio sem moral porque a luta podia ter sido melhor. Se tudo tivesse saído redondo, a Sigia e o Inoi também teriam ido. De repente, o Ren apareceu do lado dele e falou, ah, por isso que ele tá tão na bad. Ela falou para ele não carregar tudo porque era herói. E a Sigia e os outros também disseram para ele curtir a festa por eles. Eles ganharam, então ele podia relaxar hoje. O Seiya sorriu e falou, então, vou soltar o gás. Priscila então sugeriu que eles dessem um rolê pelo salão juntos porque hoje estavam servindo umas sobremesas raras. O Ren logo gritou que ia junto com ela. O cara ficou de cara feia olhando eles e falou, sortudo, hein, no meio de duas gostosas. Queria poder trocar ideia assim também. Aí ele sugeriu que os parças dele se esforçassem para subir de nível e fazer sucesso. Daí as minas iam olhar para eles. Então decidiram que hoje iam se divertir muito mesmo. Ela estava sentada na beirada do telhado e falou que a vista lá de cima era da hora. Com magia de vento, dá até para subir até o 10º andar. Ele olhou pro relógio e perguntou, já tá tão tarde assim? Já tá na hora de eu voltar porque amanhã é a cerimônia de entrada. 2 anos depois, o protagonista ajeitou a gravata do uniforme da escola e disse que agora era veterano. Falou que ainda não estava acostumado, e Akana perguntou se o mano estava pronto. O Shu olhou para ela surpreso, e ela perguntou se tinha rolado alguma coisa. O protagonista achou estranho ouvir ela chamando ele de irmão. Akana pediu para ele dar espaço e falou que esse uniforme de marinheiro combinava com ele. O Shu saiu correndo de casa pensando que a adolescência estava pegando fogo. Descendo a rua, o protagonista começou a tremer e falou como estava frio lá fora. A Connor deu uma mão quente para ele e ele agradeceu. Pensou que ela parecia gente boa, mas se falasse isso para ela, ia pirar.
O Shu falou que ia seguir por aquele caminho e a Connor avisou para ele não se confundir de sala e não trombar com o primeiro ano. Segundo o protagonista, agora que ele era veterano, estava vivendo numa boa, mas nem por muito tempo. O protagonista estava andando sozinho num beco quando de repente sentiu alguém atrás dele. Os bandidos ficaram alinhados atrás e o cara perguntou se ele era o mesmo que tinha dado pau no Yasunori. O Shu virou e pensou, lá vem esses caras de novo. Pelo visto, depois do rolo com o Kajiwara, ele tinha vacilado e não resolvido o problema direito. O protagonista disse que eles estavam errados, e o cara, irritado, falou que ele devia parar de mentir. Pegou ele pela gola do uniforme e gritou que sabia que era ele. Depois de um tempo, o bandido estava no chão e o Shu falou, sério, hoje é a cerimônia de entrada e esses caras já estão me dando trabalho. Ele usou magia de cura e magia para bloquear a percepção deles, falando que agora eles não iam lembrar do que rolou ali. Enquanto isso, ela estava andando no corredor da escola procurando a sala certa. Entrou na sala do professor e, vendo um lugar vazio, pensou como era sortudo o assento ficar bem no canto. O professor responsável ainda não tinha chegado, então dava para relaxar um pouco. A turma começou a cochichar quando perceberam a Kua na porta da sala. A menina olhou para ela com admiração e pensou como ela era fofa. Parecia uma boneca. Será que era um anjo ou algo assim? O Shu olhou para ela e pensou, dá para ver que ela é linda. Ela acenou feliz para ele e ele retribuiu o aceno. O protagonista percebeu o olhar dos colegas e ficou meio sem jeito, achando que todo mundo estava olhando para ele daquele jeito. O Renaro cochichou no ouvido dele e perguntou, a vizinha é mó gata, né? Ela olhou para ele meio desconfiada e concordou meio tímida, pensando, que cara é esse, hein? O Renaro falou feliz que eles estavam com sorte no lugar. Ela até sorriu. Ele se apresentou pro protagonista e pediu para se conhecerem. O Shu se apresentou e ele implorou para trocar de lugar com ele. O protagonista, meio confuso, perguntou do que ele estava falando. De repente, a Inami entrou na sala e desejou bom dia para todo mundo, falando que parecia que todo mundo já estava lá. Se apresentou como professora responsável pela turma e disse que esperava um bom ano com eles. A Inami pediu para todo mundo sentar que iam começar as apresentações. Primeiro ia ser o Aizawa, depois o Shu. O protagonista levantou da carteira e se apresentou. Curtia games e sabia cozinhar, então esperava um ano da hora. Teve outra apresentação sem graça e, por fim, chegou a vez daquela que todo mundo estava olhando. A Inami chamou a Kuan, que levantou e se apresentou rapidinho. O Shu olhou confuso e pensou se estava imaginando coisas ou se ela tinha dado a entender que ele não devia chegar perto dela. Ele e a Kuan vinham de mundos diferentes. Era meio improvável que tivessem algo em comum. Em casa, no jantar, a Kana perguntou pro humano como estava na escola. Ele respondeu que tudo normal, como sempre. Ela ficou calada e depois pediu para ele não se meter mais em confusão. Ele sorriu e perguntou se ela estava preocupada com ele. A Kana mandou ele calar a boca de mau humor, e o Shu falou que estava tudo certo porque coisas perigosas assim não iam rolar de novo. Depois de um tempo, o protagonista estava se mexendo pelos telhados da cidade à noite. Parou e usou magia para bloquear a percepção. Começou a esquentar e falou que ia tentar de novo hoje. Segundo ele, já tinha passado uma semana desde a cerimônia de entrada e, como sempre, depois do rango, ele escapava de casa para começar os testes. Pensou que ia testar até onde aguentava hoje. Nesse caso, era melhor ir para as montanhas do que para a estação de trem. O Shu se achou no meio da floresta, olhou em volta e falou que já tinha ido longe, mas ainda tinha um pouco de força. De repente, ouviu um barulho, se escondeu atrás das plantas e perguntou o que estava rolando na mata. Quando viu, percebeu monstros e uma mina lutando escondida de todo mundo. Pensou surpreso. Que parada foi essa? Tinha um monstro com chifres na frente e a Kuan. Será que ela estava falando sério? Um forte jato de energia saiu da palma da mão da Kuan e acertou os monstros. Ele pensou admirado. Foi ela quem fez isso. De repente, os monstros começaram a cercar ela de todos os lados, e ela apertou os dentes com raiva. O protagonista ficou de bobeira olhando e pensou, ainda tem tanta gente assim? Lutar contra tanta gente parecia demais até pra mim. Ele tinha certeza que não entendia nada do que estava rolando ali, mas se deixasse ela na mão agora, ia se arrepender pelo resto da vida. Então, ele decidiu. A Kuan estava no meio dos monstros pensando como ainda tinha tanto deles. Vários demônios pequenos tinham escapado do selo e fugido para as montanhas. Então ela recebeu a missão de destruir eles. Era a ordem da casa principal. Destruir demônios de nível espiritual pequeno era algo que ela já tinha enfrentado várias vezes. Por isso veio só com equipamento normal e não perguntou nada.
E esse foi o resultado. Um grande demônio com chifres apareceu na frente dela. Segundo ela, era um demônio grande que parecia estar curtindo a situação. Pela aura demoníaca que saía dele, devia ser um dos 4 reis celestiais ou alguém com força parecida. Esse era o demônio verdadeiro que tinha escapado do selo. A casa principal sabia disso e mesmo assim mandou ela sozinha. Ela provavelmente nunca ia saber a verdade, mas isso nem importava. A Quan pegou um selo e grudou na mão, falando que esses demônios não podiam ficar soltos fazendo o que quisessem. Ela falou irritada que ia levar eles com ela e usar a habilidade de invocar feitiços, quando de repente o Shu apareceu na frente dela. A Quan chamou ele de lado irritada e falou, ela nem sabe quem ele é, mas ele tem que sair daqui agora. O protagonista usou magia, juntou os monstros pequenos num monte e jogou longe. A Quan ficou surpresa e pensou, que parada foi essa? Esses movimentos são nada humanos, mas não sai nem um pingo de aura demoníaca dele. Será que ele é humano? O demônio principal perguntou irritado. Como ele ousa matar os subordinados fofinhos dele? Ele se levantou do chão e pegou a espada. A Quan tentou olhar o rosto do protagonista e falou que nem consegue ver a expressão dele. Não dá para ver o rosto dele da posição onde o demônio gigante tá. O rosto dele deveria estar bem visível. Mas o que isso significa? O demônio balançou a espada na direção do Shu e gritou, nada disso importa, então só vou matar ele. Atacou o protagonista e, quando a poeira baixou, o demônio só viu a espada cravada no chão. Ele olhou para lá de onde o Shu tava, que tinha parado o ataque. A Quan pensou, será que ele parou essa espada gigante só com um soco? Uma pessoa normal não conseguiria fazer isso. O demônio pediu para ele esperar e perguntou se ele queria tesouros. Por exemplo, aquelas contas de oração na mão dele podiam ser vendidas por 10 moedas de ouro, nem menos. Pediu para deixar ele vivo que ele ia levar para o depósito onde todos os tesouros estavam guardados. O Shu pensou nisso, quando a Quan falou para ele não ouvir o cara. Demônio é criatura nojenta que engana as pessoas para roubar a vida e a grana delas. O demônio reclamou que essa mina falava demais. O Shu bateu com a mão na mandíbula do monstro, jogando ele para cima no céu. De repente, o corpo dele explodiu no ar e os pedaços caíram no chão. Quan ficou bolada, sem entender que parada louca era aquela, um poder fora da curva, tipo impossível mesmo. Ela queria logo sair dali, mas antes precisava sacar se o cara era humano e se era inimigo dos humanos. Levantou do chão e tentou chamar ele, quando do nada o protagonista olhou para o relógio e desapareceu, abriu um portal. A Quan ficou sozinha no meio da mata, sem entender nada do que estava rolando. Enquanto isso, o Shu bocejava e falava que estava com sono pesado. O Renaro deu um sorriso e perguntou se ele estava bocejando de novo. O protagonista olhou para ele meio sem entender e disse que estava bolado porque ontem fez mocorre. Ele deu um sorriso de leve e perguntou se tinha achado algum vídeo indecente. O Shu mostrou o relógio no pulso e falou que estava quebrado e que estava tentando arrumar. O Renaro deu uma olhada no relógio e falou pensativo que parecia tudo normal, nada parecia quebrado. O protagonista respondeu que podia até estar tudo certo, mas que o relógio começou a apitar do nada, tipo alarme, sem que tivesse nada configurado. O Renaro ficou surpreso e perguntou se o relógio ainda era bonito e por que ele tinha quebrado do nada. O protagonista pensou que, provavelmente, ontem quando ele bateu naquele monstro, deve ter dado um porradão forte no relógio, mas ele não ia contar isso pra ninguém. Ele ainda falou que parecia que ia ter que comprar um relógio novo. O Renaro ficou na dúvida de como o relógio ainda funcionava. Se ele fosse trocar, será que ele dava o relógio pra ele? O Shu falou que vendia por 3.000 ienes. O Renaro ficou surpreso e perguntou, mano, ele quer mesmo pegar grana? O protagonista falou que ele já estava dando um desconto da hora. Ele ficou pensando naquela vida tranquila, como se tudo o que aconteceu ontem fosse só uma ilusão. Sentou e ficou na pilha, pensando, será que eu só imaginei tudo isso? Aí do nada a Ku entrou na sala com a perna enfaixada, e um colega perguntou se ela tinha se machucado. Ela sorriu e falou que só torceu o pé, pediu pra galera não se preocupar que não era nada sério. O Shu olhou pra ela e pensou que tudo que rolou ontem foi real, mas será que aconteceu mesmo? Ele usou a habilidade de avaliação, e a tela do sistema mostrou umas infos da Quan. O protagonista percebeu que usando essa avaliação numa pessoa, dava para sacar o estado dela, mas tudo que aparecia eram só anotações. Tipo, quem é a Quan, de onde ela veio, qual é essa casa principal? Ele não fazia ideia. O jeito mais fácil seria perguntar para ela. Mas, mano, ela é bonita e sabe se dar bem com a galera. Ao mesmo tempo,
Ela é a top das notas no vestibular, mandona nos esportes e ainda é filha de família nobre. Resultado? Em só uma semana, Akua não só virou líder da turma, mas também a mais respeitada de toda a escola. Chamam ela de anjo da escola. Eles vivem em mundos totalmente diferentes. Se ele chegasse para trocar ideia do nada com ela, ela ia ficar com o pé atrás, achando que tem coisa errada, e ele viraria motivo de zoeira da turma. Então, naquela noite, ele ativou a magia de bloqueio de percepção. Provavelmente, Akua nem sabe quem ele é. Talvez fosse melhor esquecer aquele dia de vez. Ele ficou pensando como esquecer aquilo, quando do nada o Renaro chamou e perguntou por que ele estava tão parado. O protagonista pediu desculpa e falou que era sono e tal. O que ele falou? O Renaro começou a falar da Kuan, se ela estava de boa com a torção no pé. O protagonista lembrou que ela mesma disse que só tinha torcido o tornozelo, então devia estar tudo certo. Além do mais, para eles trocar ideia com ela era tipo sonhar acordado com algo impossível, então nem valia pensar muito nisso. O Renaro concordou meio sem jeito. Pelo que ele falou, dava para sacar que ele só aceitou a situação depois de falar alto. Ao contrário da Fujisawa, que estava sofrendo por causa de alguma treta, Akua não tinha problema assim, então talvez não valesse a pena se meter. Do nada, o relógio do protagonista começou a apitar em toda a sala, e o Renaro perguntou assustado, que foi isso? O Shu olhou meio sem graça para os colegas e pediu desculpa. Era o barulho do relógio dele quebrando. Um aluno gritou surpreso, falando que o relógio tinha quebrado. Que barulho chato. Akua olhou para o protagonista, pensando, ouvindo aquele som familiar. A menina perguntou se estava tudo certo. Akua pediu desculpa e falou que precisava sair um pouco. Depois de uns segundos, o Shu pegou o relógio e falou, finalmente parou de apitar. Tá pior do que eu pensei. Então, vai cobrar 3.000 ienes? O Renaro recusou na moral, quando do nada Akua chegou perto e chamou o protagonista. O Shu ficou bolado, perguntou o que tinha acontecido. Ela pediu desculpa e perguntou se ele podia dar um tempo depois da aula hoje. O protagonista olhou meio sem jeito e falou que estava de boa. Akua deixou um bilhete na mesa dele, falando que depois da aula ia esperar ele no lugar que estava escrito lá. O protagonista pegou o bilhete e olhou em volta na sala, percebendo as caras de insatisfação dos colegas. Pensou que parecia que tinha se metido numa encrenca. Depois da aula, o Shu foi pro lugar que estava no bilhete e pensou que conseguiu se livrar e chegar ali. A escola tinha um clube de literatura. O protagonista abriu a porta da sala e pediu desculpa pelo incômodo. Ficou paralisado na entrada, pensando no que fazer agora. Será que ele devia tirar o sapato e sentar na pose do César? Qual era a ideia dessa reunião? Akua fez uma reverência e falou que ele tinha salvado ela na noite passada, e que ela estava muito agradecida mesmo. O protagonista olhou meio sem entender e pensou, como ela sabe que fui eu que salvei? Akua falou que foi por causa do relógio que ele tinha levado hoje, igualzinho ao que salvou ela ontem à noite, e que também tinha o alarme. O Shu olhou a mão dele todo animado, achando que tinha programado o alarme para tocar quando a magia de bloqueio de percepção acabasse. E parecia que no momento que ele teleportou correndo, ela só conseguiu ver o relógio. Akua ficou na dúvida. Será que aquele cara de ontem era ele mesmo? O protagonista se conformou e pensou que, já que as coisas tinham chegado nesse ponto, não dava mais para esconder. Ele também tinha umas perguntas para ela. Concordou. Ele tinha ido lá ontem. Ela chamou ele só para agradecer? Se fosse só isso, não teria chamado com tanta coragem. Então tinha outro motivo. Akua falou que seria injusto esconder algo dele. Por isso queria pedir para ele exterminar os demônios que estavam infestando a cidade. Ela fez uma reverência e pediu para ele emprestar o poder dele.